Salve Quilombo! Eu sou Débora Garcia, artista da palavra e idealizadora do Sarau das Pretas. Dando continuidade à nossa série especial de aniversário, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o conceito, sobre a estrutura do Sarau das Pretas. Quando eu comecei a projetar o Sarau das Pretas, algo que era central nessa ideia era que fosse um sarau conduzido por mulheres pretas de diversas linguagens artísticas, Da literatura, da dança, da cena, da voz, tudo isso para potencializar algo que é muito central no meu trabalho, que é a arte da palavra, pensando a palavra como esse fomentador com as linguagens para fazer com que essa mensagem chegue ao nosso público. Então o sarau, como todo sarau, nada mais é do que um mediador de leitura, Algo para facilitar com que essa mensagem chegue ao nosso público. Hoje, quando eu olho no retrovisor da nossa história e vejo a beleza de toda essa travessia, eu consigo identificar que na época que o Sarau das Pretas começou, a palavra espetáculo, o conceito de espetáculo para um sarau de poesia não era algo usual. Então, quando o sarau chega com um espetáculo poético realizado por mulheres negras, foi algo muito impactante e algo que com certeza projetou o nosso trabalho dentro daquela cena de coletivos literários. E eu comecei a utilizar o termo espetáculo não somente por conta da estrutura que a gente criou para poder apresentar os poemas, as performances, mas também pela forma como a gente vinha se apresentar para o nosso público. Então eu sempre fiz questão que a gente se apresentasse muito bem vestida, muito bem maquiadas, que a gente tivesse uma postura extremamente profissional, porque o nosso público, que é o público periférico, majoritariamente as mulheres pretas, elas merecem se projetar. Então a gente entende o impacto quando uma mulher periférica, que às vezes não tem muita oportunidade de acesso e de se espelhar num outro lugar, vê uma mulher preta montada, maquiada e trazendo essa pauta tão importante que é a mulher preta na sociedade de uma forma leve também, Falando com empoderamento. Então, uma mulher preta empoderada é por si só um grande espetáculo. Então, o Sarau das Pretas, a gente começou a utilizar esse termo por conta disso, por conta da estrutura cênica que foi criada e também por conta da nossa apresentação, que era por si só um espetáculo. Ao longo desses 9 anos, eu escrevi diversos espetáculos para o Sarau das Pretas, e o que diferencia o espetáculo do Sarau das Pretas como um espetáculo teatral, por exemplo, é que eu não escrevo todas as falas, O meu papel, enquanto produtora do sarau, é trazer essa ideia de tema, construir um fio condutor para que as poetas possam trazer as suas obras autorais, porque a característica principal de um sarau é o quê? É o artista ir apresentar o seu trabalho autoral. Então eu jamais poderia assumir esse lugar numa totalidade, porque senão perderia a característica de um sarau. Então o meu papel é de alinhavar as ideias e trazer o espaço para que as poetas, a percussionista, a artista cênica venha e coloque a sua arte, trazendo esse espetáculo de poesia, mas sendo, acima de tudo, ainda um sarau. Então essa estrutura, essa metodologia de fazer sarau que eu desenvolvi no Sarau das Pretas, na qual eu assumo esse papel de organizar uma estrutura cênica e poética para que as artistas venham e tragam a sua individualidade para o coletivo, foi algo que possibilitou a confirmação e firmar a identidade do Sarau das Pretas ao longo desses anos todos, mesmo que as poetas mudem, Ao longo desses anos todos, a gente teve mudança de elenco, poetas vieram na condição de residente ou na condição de convidadas, trazendo o seu trabalho autoral dentro de uma estrutura coletiva, mas que garantisse a identidade do Sarau das Pretas. Então eu posso dizer que essa estrutura de espetáculo garantiu e possibilitou ao Sarau das Pretas firmar sua identidade, mesmo que haja mudança de elenco ao longo dos anos, Passado todos esses anos, a gente se firma como uma referência dentro da cena cultural paulistana, trazendo também parâmetros para outros coletivos de mulheres pretas que queiram fazer arte. Então a gente percebe a influência do nosso trabalho em muitos coletivos na atualidade. E como a inovação e a mudança é uma característica muito forte do nosso trabalho, eu quero dizer para vocês que nós seguimos em movimentos, que vem muitas mudanças por aí, e a gente sempre vai seguir mudando e aprimorando o nosso trabalho com o objetivo de sempre entregar um espetáculo maravilhoso para vocês. Sarau das Pretas, a beleza da travessia.